Olá, meu nome é Guilherme, eu sou advogado e sócio aqui do escritório CHP Advocacia e Consultoria Jurídica e hoje, nesse vídeo, eu vim tecer alguns comentários sobre a decisão que saiu segunda-feira do ministro Edson Fachin, declarando a incompetência da 13ª Vara de Curitiba para julgar as ações penais contra o ex-presidente Lula. Primeiramente, eu vou dizer que se eu olhar aqui para baixo é porque eu tenho um roteirinho aqui para seguir, porque é bastante coisa para falar. Então vamos lá. Essa decisão ela foi proferida nos autos de um embargo de declaração em habeas corpus de número 193.726 do Paraná. Esse habeas corpus foi impetrado no dia 3 de novembro de 2020 e o juiz que proferiu a decisão monocrática, ou seja, o que é uma decisão monocrática? É quando o juiz profere ela sozinha e essa decisão ainda tem que ser analisada pelo plenário do STF, foi o ministro Edson Fachin. Para começar, eu vou apresentar dois conceitos para vocês, que é o conceito da incompetência e o conceito da suspeição, voltado para o processo penal. A incompetência, ela está prevista no artigo 70 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz competente para julgar a ação penal é aquele onde os atos criminosos, é o juiz do foro, onde os atos criminosos foram consumados. E a suspeição, ela está prevista no artigo 254 do Código de Processo Penal, com um rol taxativo em seus incisos. E a suspeição, ela é quando o juiz ele deixa de ser imparcial para julgar uma ação penal, certo? Primeiramente, vamos começar falando sobre a decisão monocrática do ministro Edson Fachin. O porquê que ele declarou a incompetência da 13ª Vara de Curitiba para julgar as ações penais contra o ex-presidente. Porque o mérito das ações penais, os fatos criminosos que o ex-presidente Lula fora condenado, eles não aconteceram em Curitiba. Eles aconteceram quando o ex-presidente era presidente da República, ou seja, ele residia no Distrito Federal. Por isso que ele encaminhou os atos instrutórios dos autos para o juízo competente, para o foro competente, que é o foro do Distrito Federal. E nessa decisão ele deixou aberto para o foro competente analisar os atos instrutórios, ou seja, toda a instrução do processo, as provas, os depoimentos. Ele deixou a critério do foro competente se os atos instrutórios poderão ser reconhecidos e convalidados para uma nova ação penal. Caso sejam convalidados, o processo ele não vai precisar ser instruído de novo, eles poderão analisar a instrução e logo após sentenciar. Para que a 13ª Vara tivesse a competência para julgar a ação penal, essas ações penais do ex-presidente, ela deveria ter utilizado dois elementos de competência para poder se dizer competente. Eles são a continência, que é quando um fato criminoso acarreta em outros fatos criminosos diversos, em mais de um, ou a conexão, quando o juiz entende que determinados processos devem ser unificados para ser julgado por um único foro. Nenhuma dessas duas matérias estava presente nesses processos do ex-presidente. Então, no meu ponto de vista, a incompetência declarada aqui é correta, porque realmente os fatos, o local onde os atos criminosos foram consumados não foram em Curitiba. Lá em Curitiba tem que ser julgado as ações penais relativas à Operação Lava Jato no que tange a Petrobras. Houve uma questão de ordem em um inquérito número 4.130, onde o próprio STF decidiu que, independente do local onde as provas eram colhidas, isso não determinaria o foro competente para julgar. Porque o que vinha acontecendo? Por meio das delações premiadas, a Operação Lava Jato vinha fazendo diversos pactos com acusados e esses vinham apresentando fatos além das ações penais investigadas. Então, com isso, eles pegavam essas provas das delações premiadas e passavam para o Ministério Público ajuizar ações penais. Só que essa questão de ordem definiu que isso não é possível. Então, o que deveria ter sido feito é que todas essas provas obtidas lá em Curitiba deveriam ter sido remetidas para o foro competente, para que aí sim o Ministério Público do foro competente analisasse e ver se tem matéria para oferecer denúncia ou não. A decisão monocrática do ministro Edson Fachin, ela usou como precedente um julgamento de 2015.
E aí eu acredito que vem a maior dúvida desse caso e aonde traga a maior subjetividade para a gente ver se foi um julgamento político ou não. Porque o primeiro habeas corpus com pedido de incompetência do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara de Curitiba, foi impetrado em 2016. Ou seja, demoraram-se 5 anos para que a Suprema Corte reconhecesse a incompetência da 13ª Vara. E o precedente ele não é atual, o precedente é anterior, é de 2015. Então isso traz uma subjetividade muito grande e acaba afastando o poder jurídico dessa decisão, porque mérito jurídico ela possui. E creio que um dos principais pontos dessa decisão do ministro Edson Fachin seja a parte final do dispositivo, onde ele cita diversos outros habeas corpus impetrados pela defesa, só que esses pedindo análise da suspeição do juiz da 13ª Vara, o ex-juiz Sérgio Moro. Ele diz que, como os atos decisórios foram anulados e os atos instrutórios são passíveis de convalidação do foro competente, isso acaba afastando o objeto da suspeição, porque se os atos instrutórios forem convalidados pelo foro competente, quem dá origem agora aos atos instrutórios não é mais o juízo suspeito, e sim o juízo competente. Então ele deu a entender de que esses diversos habeas corpus impetrados pela defesa do ex-presidente perderam um objeto para oferecer seu julgamento. Só que, dia 9 de março, terça-feira, o ministro Gilmar Mendes, na minha opinião, de maneira correta, pautou o julgamento de um dos habeas corpus que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E o julgamento só não foi encerrado, ele pautou na segunda turma do STF, não foi em plenário. E o julgamento só foi adiado porque o novo ministro do STF, o Dr. Cássio Nunes, ele pediu vista do processo por não ter conhecimento ainda de todo o mérito para poder analisar e votar. Mas o meu entendimento é de que a suspeição vai ser reconhecida, porque desde aquele ataque hacker que tivemos, que vazaram as mensagens do ex-juiz Sérgio Moro com o procurador Deltan Dallagnol, onde aparece claramente o juiz Sérgio Moro não instruindo, mas o juiz Sérgio Moro conversando conversas deliberadas sobre o processo com uma das partes. Isso configura a suspeição claramente no artigo 254, o inciso 4º, que diz que o juiz não pode aconselhar uma das partes. E claramente nas mensagens vazadas ele aconselha. E para levar isso em conta também, a gente tem que ver que a investigação da operação spoofing ela autenticou essas mensagens, ou seja, essas mensagens são verdadeiras. Então, a suspeição do Moro, na minha opinião, ela é questão de tempo. E como o ilustríssimo ministro Gilmar Mendes citou diversas vezes no voto dele, e o ministro Ricardo Lewandowski também, nós estamos diante, creio que de dos maiores absurdos do sistema judiciário brasileiro, quiçá o maior, porque não tem cabimento. A única parte do processo que deveria ser independente, deveria ser imparcial, instruir e aconselhar, apresentar decisões antes de dar própria publicação para uma das partes. Então, eu entendo que a suspeição vai ser reconhecida, independente da hipótese de convalidação da incompetência. Acho que possivelmente a suspeição será reconhecida, os atos não vão ser possíveis de convalidação e nós infelizmente teremos que realizar um novo processo para que poder apurar os fatos de maneira agora imparcial e ver se realmente o ex-presidente é culpado ou não. Bom, para finalizar, eu quero dizer que esse vídeo é um parecer jurídico e por mais que eu tenha dado a minha opinião em alguns momentos, eu dei minha opinião sobre os atos jurídicos e não sobre os atos factuais, né? Então, até porque aqui não é lugar disso, esse aqui seria um momento de nós discutirmos os temas jurídicos e não a nossa opinião pessoal. Então, caso você pense diferente ou tenha argumentos diferentes, comenta para a gente poder fazer uma discussão pacífica, mas com bastante conteúdo. E é isso, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até uma próxima.